E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, a atraente qualidade da bondade. Você se considera uma pessoa boa? Pense por um momento. Você é uma pessoa gentil? É amigável? É generoso? É paciente? É fácil de lidar? Coração caloroso, atencioso? E, é agradável estar com você. Você pode estar dizendo, não sou assim, mas gostaria de conhecer alguém que fosse. Bem, eu quero que você pense sobre isso. Uma pessoa bondosa é alguém que se destaca na multidão. Pode não ser aquela pessoa que fala mais, mas há algo sobre uma pessoa bondosa. É meio que uma atração natural. Está simplesmente ali. E quando uma pessoa é bondosa, não transparece apenas em seu rosto, mas naturalmente, acima de tudo, em suas ações. E, quando eu penso nisso e nas características da bondade, fica muito evidente que ela vem do Espírito Santo, porque Paulo diz, neste capítulo 5 de Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, já falamos sobre todos esses. E então, bondade, benignidade e mansidão são importantes também. Mas eu vou deixá-los com bondade, porque se você é manso, vai ser bondoso. Se você é bondoso, será amável. Então, em vez de dedicar uma mensagem inteira para cada um deles, eu quero falar sobre benignidade, bondade e mansidão. Então, quando você pensa em bondade, o que vem à sua mente? Você se considera uma pessoa bondosa? E talvez você seja, talvez não. Mas também ele diz, e esse é um dos meus versículos favoritos sobre bondade, em Efésios 4, ele diz, verso 32 diz, ouça, antes sedes bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede bondosos uns com os outros. Então Paulo fala em Colossenses capítulo 3, revesti-vos de um coração de bondade. Ou seja, é nossa responsabilidade como filhos de Deus sermos bondosos. E temos o Espírito Santo habitando em nós, que é a fonte da nossa benignidade. Então, o fluxo natural na minha e na sua vida deve ser para aqueles ao nosso redor, de bondade. E todas essas características que mencionamos, amigável, generoso, paciente, tranquilo, atencioso, afetuoso, pergunte a si mesmo, isso seria verdade sobre mim? Seus filhos veriam você como alguém bondoso? Seu marido, sua esposa te veriam como bondoso? E eles podem dizer, bem, muitas características, mas bondade não é uma delas. Bondade é uma característica muito, muito, muito semelhante a Cristo. Você não ouviu muito falar de bondade, mas o apóstolo Paulo diz que é o fruto do Espírito, ou seja, quando o Espírito Santo está livre em você e em mim para viver o que Deus deseja que Ele viva em nós, a bondade vai ser uma dessas coisas. Seremos atenciosos com os outros, nossa mente estará neles. E quando eu penso nisso, eu penso que a primeira lição que aprendi sobre bondade não foi muito boa. Mas minha mãe ia para a cidade numa tarde e eu tinha apenas uns 7 ou 8 anos ou algo assim, e ela não me deixou acompanhá-la. E eu não gostei nada. E eu disse algo para ela e ela já estava saindo. Ela desceu os degraus e eu estava na varanda e disse algo para ela que não foi muito educado. Fiquei com vergonha quando disse e sabia que não deveria ter dito, eu queria ir, mas ela não deixou. Então, eis o que ela fez. Ela se virou e disse, Charles, a Bíblia diz, sede bondosos uns com os outros. Eu nunca esqueci isso, porque foi direto ao meu coração. Eu nunca esqueci o som da voz dela. Charles, a Bíblia diz, sede bondosos uns com os outros. Bondade é uma atração natural de um crente, especialmente aquele que está vivendo no Espírito de Deus. Então pergunte a si mesmo, seria verdade em você? Então pensei em
Outra coisa que minha mãe me ensinou quando eu era criança, minha mãe me disse: olha, quando estiver no ônibus e uma senhora entrar e não houver assento, você dá o seu lugar. Eu disse: dar meu lugar? Ela disse: isso. E ela disse: isso é algo bondoso e cavalheiro que se deve fazer. E se você pensar bem, a bondade é uma atração natural de um filho de Deus, porque Cristo é a nossa vida. Vivendo em nós, vivendo através de nós a sua bondade, portanto, uma pessoa que é bondosa não apenas faz certas coisas, mas ela automaticamente há algo dentro dela que está sempre sensível a alguém que precisa de bondade. De alguma forma você pode expressar bondade, pode ser algo que você diga verbalmente, ou algo que você faça, ou até mesmo uma atitude, mas bondade é uma qualidade natural de um filho de Deus. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos. Ele diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E Jesus foi certamente bondoso em seus dias. Alguém diz: por que você acha que ele é tão bondoso? Vou te dizer por quê. Bartimeu, um pobre mendigo cego, quando o trouxeram a Jesus, eis o que ele disse. Ele não perguntou: o que houve com você? Por que está sentado numa estrada? Por que está mendigando? Por que você... Não, ele disse: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E ele lhe deu a visão. Mas bondade é uma qualidade que deve ser real em cada um de nós. E se você pensar nisso, não existe razão para não ser bondoso. O fruto do Espírito diz que, porque o Espírito Santo vive dentro de você, você tem a capacidade de ser bondoso, aconteça o que acontecer. Se você pensar por um momento, ouça em Tito, capítulo 3. Porque nossa salvação é um ato de bondade de Deus. Então ouça o que ele diz, começando no verso 4. Mas quando a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens apareceu, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, de justiça, mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, isto é, uma das expressões do Espírito Santo em nossa vida é ser bondoso. Então, se alguém perguntar: você é cheio do Espírito? Diga: sou. Vão ter o direito de esperar que você seja bondoso agora. Isso não quer dizer ser bondoso em cada situação e ser como como um ursinho de pelúcia. Não. Bondade também é algo forte. Porque a bondade responde de forma boa, mesmo em situações difíceis. Então, pergunte a si mesmo: você se considera bondoso? Então, por exemplo, em Romanos capítulo 2, veja aqui no capítulo 2, abra aqui no verso 4. Ele diz, falando de bondade, capítulo 2, verso 4, ele diz: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade? Ou seja, ele diz, as riquezas da bondade de Deus, ou seja, ele é muito bom para nós. E pense sobre isso. Deus é bom para os malvados. Ele poderia exterminá-los no momento se quisesse. Deus é sempre bondoso. Ele é bondoso, ele é forte, é deliberado, ele é santo e justo, mas ele também é bondoso. E a verdade é que nenhum de nós seria salvo se Deus não fosse bondoso. Ele é bondoso, atencioso, todas essas características. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ou seja, nos arrependemos de nossos pecados por causa da bondade de Deus, benignidade, do amor, perdão e todo o resto que acompanha isso. Todos os frutos do Espírito. Então você se considera uma pessoa bondosa? Se você vive com alguém que não é bondoso, você vive com um fardo. Você vive com alguém que te maltrata, diz coisas feias para você, faz todas as coisas que a falta de bondade faria. Isso é muito, muito difícil. E o mais difícil é que, se você permanecer bondoso, em uma circunstância onde a bondade não é vista em nenhum outro lugar, é muito difícil. Vou te dizer algo mais. Deus recompensa a nossa bondade. Ele recompensa a nossa bondade. Quanto mais difícil for a situação em que você vive e for bondoso, Deus recompensará você por sua bondade. Eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Então,
Alguém diz bem, e quando as pessoas maltratam você e dizem coisas terríveis, sim, você tem que se defender. Não necessariamente. Vou te dizer uma coisa. Um ato de bondade, às vezes, é a defesa mais forte que você pode ter. Quando alguém simplesmente o insulta ou ataca e você simplesmente fica ali, o que eu descobri é isso. Eles não sabem o que fazer com a bondade. E me lembro uma vez, aconteceu comigo, alguém estava me insultando e me acusando de algo que era absolutamente ridículo. Eu sabia o quão ridículo era, então apenas fiquei ali e disse, uhum, uhum. Então, quando terminaram, eu disse, tem mais alguma coisa? Desmoronaram. Ou seja, você não pode lutar contra a bondade. Como lutar contra a bondade? Não consegue. É um elemento conquistador de caráter. Ser bondoso quando alguém é rude com você. Bondade não é uma desculpa para as pessoas se safarem com o que quer que seja. É uma qualidade vibrante, forte e divina. Ser bondoso. Então, não temos nenhuma desculpa para não sermos bondosos. Então, vamos pensar em algumas expressões de bondade que Deus tem expressado para conosco. Bem, a primeira, nos perdoa dos nossos pecados. Nem sequer um de nós pode se gabar de qualquer coisa que tenha feito para obter a redenção. Então, Ele perdoa nossos pecados. A segunda maneira que Ele expressa bondade é que Ele supre o que precisamos. Pense em quantas vezes esteve necessitado em sua vida, seja o que for, seja emocionalmente, fisicamente, materialmente. O que acontece? Deus, em sua misericórdia, benignidade, bondade, o que Ele faz? Ele supre sua necessidade. É quem Ele é. Provê nossa salvação e nossas necessidades. Então, Ele nos protege muitas vezes em momentos de perigo. Quantas vezes estivemos em situações e circunstâncias e Deus estendeu a mão para nos proteger, ou aos nossos filhos, quem quer que seja, em momentos de grande necessidade. Muitas vezes, pense nisso, nem mesmo percebemos quantas vezes Ele está sendo bondoso conosco. Não sabemos quem está tramando contra nós, em seu trabalho, por exemplo, para tomar seu lugar ou o que quer que seja, ou em sua casa, onde quer que seja. E, no entanto, Deus está sendo bondoso muitas vezes enviando um sinal para ter cuidado, seja o que for. Então, pense nisso. Cada oração respondida é um ato de bondade da parte de Deus. Nenhum de nós diria, Senhor, eu quero que responda a minha oração porque eu fiz isso e aquilo. Quero que responda a minha oração porque eu mereço isso. Nenhum de nós pode se gabar disso. Ele responde a nossas orações como um ato de pura bondade para conosco. O que quer que já tenhamos feito o suficiente para merecer sua bondade para conosco? Nada. Não importa o que façamos. E se pensar nisso, Ele estendeu a mão quando vivíamos no pecado e Ele perdoou nossos pecados, escreveu nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Nós temos o dom da vida eterna, o que ninguém pode tirar de nós. Está falando do dom da bondade. E é uma bondade impressionante. Um dom, ouça, lembre-se que Ele salvou você e a mim sabendo que nem sempre iríamos obedecê-lo. Nos salvou sabendo que muitas vezes sairíamos de sua vontade. Nos salvou sabendo que muitas vezes não agiríamos de maneira piedosa. Sabendo que muitas vezes seríamos egoístas. Às vezes seríamos orgulhosos e arrogantes. Às vezes não seríamos fáceis de conviver. E o que Ele fez? Ele nos salvou. E veja isso. Ele não só nos salvou, mas Ele estendeu a mão para colocar sua mão amorosa, divina, sobrenatural sobre nós, para nos guardar até o nosso último momento, quando nos levar para casa com Ele. E isso é uma inacreditável bondade. É quem Ele é. Da mesma forma, veja as promessas que Ele cumpriu. Cada promessa que Deus fez aos seus filhos, Ele vai cumprir cada uma delas. Uma vez que você tem o dom da vida eterna, é uma promessa que Ele sempre cumprirá, não importa o que você faça. Mas você pagará o preço da desobediência, embora você seja um filho de Deus. Ou seja, quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumpri-la. Agora, você pode estar em uma situação em que pensa, bem, se Deus cumprisse suas promessas, não permitiria que eu estivesse nisso. Pode ser que você tenha entrado em algo fora da vontade dEle,
E o que Deus está fazendo? Cumprindo sua promessa. Como Deus poderia cumprir sua promessa e me fazer sofrer assim? Porque ele fez uma promessa. Ele prometeu que nos disciplinaria por amor ao desobedecê-lo. O que ele está fazendo? Cumprindo sua promessa. Você jamais chegará a um lugar na vida onde Deus não cumpra sua promessa. E assim, as pessoas passam por dificuldades muito grandes na vida. Muitas vezes porque não guardaram sua palavra, não obedeceram, então o que ele está fazendo? Eis o que está fazendo. Você colherá o que semear, mais do que semear, depois do que semear. Você diz, e quanto à promessa? Bem, isso é uma promessa. Se estiver semeando sementes maravilhosas, você ama isso, certo? Se desobedece a Deus, você não gosta. Mas é apenas Deus cumprindo sua promessa. Deus sendo bondoso. Se Ele não fizesse isso, nós nunca saberíamos onde estamos com Ele. Ele é bondoso, aconteça o que acontecer. A alma que pecar, essa morrerá. É um incrível aviso de Deus. Mas é um aviso. Não é um aviso porque Ele odeia, é um aviso porque Ele ama. E Ele é bondoso conosco. Ele quer nos dizer com antecedência o que vai acontecer se não nos arrependermos do pecado. Você nunca pode acusar Deus de não ser bondoso em nada, não legitimamente. De vez em quando alguém vai dizer, bem, se Deus fosse bondoso, Ele nunca deixaria isso acontecer em minha vida. Todos temos esse tipo de coisa. Mas a verdade é que está mantendo a palavra. Então te faço uma pergunta. Gostaria de ter um Deus, se pudesse, gostaria de ter um Deus que faz o que Ele diz na maioria das vezes? Às vezes, mas de vez em quando Ele não faz. Queria esse tipo de Deus? Não. Queremos um Deus totalmente verdadeiro, todo o tempo, porque Ele é verdadeiro. Agora, talvez isso não se enquadre na sua categoria de bondade. Todos temos nossa categoria do que é bondade, então temos uma categoria do que é a vontade de Deus e ela é sempre genuína. Mas Ele é sempre bondoso. E quando trazemos dificuldades sobre nós mesmos é porque nós desobedecemos o grande doador de bondade que quer o melhor para nós. Então, é claro, Ele está pessoalmente envolvido em nossa vida. Pense sobre isso. Não apenas Ele o salvou, mas te enviou o Espírito Santo para estar pessoalmente envolvido em cada uma área de sua vida. Se trata de um dom de bondade, ouça, Ele está lá, sejamos obedientes ou não. Ele quer expressar bondade, Ele ama expressar bondade. Agora, o que acha que aconteceria? Se desobedecesse a Deus, todos já fizemos isso, se desobedecesse e dissesse bem, ninguém é perfeito, esqueçamos isso. Sabe o que aconteceria? Isso abalaria sua fé em Deus, porque você nunca saberia exatamente onde você está, se Ele deixasse você se safar com algo. Mas bondade envolve a verdade, e envolve disciplina, envolve instrução, envolve amor, envolve mansidão, benignidade, envolve um monte de coisas. E assim tudo faz parte dela, então é claro, sua promessa de presença conosco. Ouça isso, eu nunca te deixarei nem te desampararei. Isso é bondade ou não é? Uma coisa é outra pessoa dizer isso, mas Deus dizer a você, eu nunca te deixarei nem te desampararei. E, ponto, Ele não disse exceto, se e mais. Quando? A menos que, não, nunca te deixarei nem te desampararei. A bondade de Deus é absolutamente indescritível. Mas ela é também sensível, e é também agradável, e ela é também real em nossas vidas. A bondade de Deus. Então, simplesmente diria que nosso estilo de vida deveria expressar a bondade de Deus. Agora eu quero lhe dar alguns textos bíblicos para que os anote. Provérbios 19:22 diz: o que se requer do homem é a sua bondade. Isso é Provérbios. O que se requer do homem? A bondade. Agora, o que o mundo diz? Musculoso, forte, bonito, rico, amável e todo aquele monte de coisas que o mundo tem. A Bíblia diz: o que se requer do homem é a sua bondade. Ouça, Provérbios 3:3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Mantenha isso perto dos seus pensamentos. Ouça isso. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você.
Atas ao teu pescoço, não tornozelo, não seu joelho. Por que atá-las ao seu pescoço? Para deixá-las o mais perto que seria possível. Ou seja, faça isso primeiro. Atas ao seu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, ou seja, não basta saber sobre bondade, escreva em seu coração. Deve ser parte de você. Mantenha próximo, na mente e na ação. Zacarias capítulo 7, verso 9, ouça. Mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu próximo. Pratique isso. Fico feliz em ter dito pratique, porque às vezes a bondade deve ser praticada. Você pode estar passando por um momento difícil com a pessoa com quem é casado, seus filhos, quem quer que seja, e não tem sido muito bondoso, está sentado pensando, bem, quem contou a ele sobre mim? Ninguém. Todo mundo passa por esses períodos em algum momento da vida de não ser bondoso, provavelmente. Mas qual nossa responsabilidade? Veja isso, a Bíblia não comete erros. Ele não disse só seja bom, pratique a bondade. Você não diria que muitas vezes em sua casa teve que praticar? Pratique a verdade, porque nem sempre isso é fácil. Então ele diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 3, agora que provaram a bondade do Senhor, que simplesmente quer dizer experimentaram, você experimenta a bondade de Deus, você a sente. Agora, já que seus leitores haviam experimentado a bondade e a graça de Deus, ele quer deixar isso muito, muito claro, para que percebamos que isso deve ser parte da nossa vida. E se alguém deve desejar qualquer qualidade na vida, eu colocaria bondade bem perto do topo. Se você não é bondoso, deixe-me dizer como deve se sentir. Muito confrontado. Muito envergonhado. Deveria sentir vontade de ir para casa e confessar à sua família que não tem sido o tipo de pai, ou filho, ou filha, ou mãe, que deveria ser, e que você está pedindo a Deus que te perdoe e pedindo que eles te perdoem. E com a ajuda deles, você quer começar a ser o tipo de marido, pai, esposa, filha, irmã, qualquer... Você vai querer ser o tipo de pessoa que Deus te criou para ser. Você diz, isso não é necessário. Não é necessário, mas é preciso um homem de verdade. Uma mulher de verdade para fazer isso. Para dizer, eu não tenho sido bom para você, especialmente se te maltrataram. Para dizer, eu só quero que você saiba que eu não tenho sido tão bondoso quanto deveria. Eu quero ser. Se me ajudar a ser, eu quero ser bom. A bondade muda a sua família. Pode mudar o seu local de trabalho. Pode mudar as suas amizades. Pode mudar as pessoas com quem convive. A bondade é um dom de Deus, provido pelo Espírito Santo. E nós somos os canais por onde o Deus Todo-Poderoso fala com bondade com aqueles que vivemos, os nossos amigos, estranhos, onde quer que seja. Bondade. Agora, algo que não pode dizer. Eu não sei como ser bondoso, sim, sabe? Só faça aquilo que é correto do ponto de vista de Deus. Vai mudar sua família. Veja isso, basta apenas uma pessoa para mudar uma família inteira. Você vai mudar o ambiente onde trabalha. Não saberão o que aconteceu? Você muda o ambiente. Você mudará o ambiente ao redor da mesa à noite. Você mudará toda a agitação pela manhã, quando todos se preparam para ir para 10 lugares diferentes. Você preparando o café. A bondade, ela muda tudo. Agora, se nunca creu em Cristo como seu Salvador, isso não vai funcionar. Porque percebe? Ele dá o dom da bondade àqueles que são seus filhos, os que confiaram nele. Então quero encorajá-lo a pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados, sua falta de bondade, todas as coisas que você disse e fez, ferindo as pessoas ao redor, seja em sua casa ou seu trabalho, onde se diverte. Peça a Deus que mude tanto a sua vida, para que quando te vejam, eles saibam que alguma coisa aconteceu em sua vida. Não é a mesma pessoa.
porque Deus está expressando bondade através de você. Pai, te amamos, te louvamos, te agradecemos por uma bondade que não conseguimos compreender plenamente. E quando olhamos para a cruz, nós vemos o mais poderoso, inesquecível, eterno exemplo de bondade. Quando não merecíamos, nos amou mesmo assim. E oro para que o Espírito Santo tenha falado para cada pessoa aqui hoje, ao meu coração, a cada coração, para examinarmos se somos realmente bondosos em nossas ações. Demonstramos isso? Pai, sonda nossos corações. Nós expressamos bondade em situações difíceis, adversas, provação, sofrimentos, rejeição, dor, mágoa. Mostra-nos que temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacitará, mesmo em meio a sermos atacados por outra pessoa, agiremos com bondade e perdão para com ela. Tu tens sido tão bondoso conosco. Mostra-nos como ser assim, com todos que conhecermos. Te amamos, Pai. Te amamos pela tua bondade para conosco ao nos salvar. Bendizemos teu santo nome nesta manhã. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Não somos os primeiros a buscar uma vida com propósito. A Bíblia nos fala de muitos que seguiram um caminho específico, passo a passo, com coragem, com entrega, em busca de um propósito mais profundo, uma paixão mais forte e uma paz duradoura. Apresentamos o seu caminho rumo ao propósito, paixão e paz. Um devocional de 90 dias inspirado nos ensinamentos atemporais do Dr. Charles Stanley. Dê o próximo passo rumo à vida que Deus planejou para você. Você já parou para pensar no que um retrato de você revelaria? O que você acha que Deus vê quando Ele olha para você? Nós nos vemos como uma obra inacabada. Quando Deus olha para você, Ele vê quem você pode se tornar. O que Ele vê é uma pessoa de valor, uma pessoa de dignidade e uma pessoa de grande promessa. Não subestime quem você é. Nós somos obra de suas mãos, criados em Cristo Jesus para boas obras, obras de suas mãos, uma obra-prima, algo de notável significado. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.